Finalmente a gente vai dar início aqui à nossa aula prática, onde eu vou modelar junto com vocês uma cozinha. E por que uma cozinha, né? Porque uma cozinha é um ambiente pequeno, onde eu vou conseguir me aprofundar com vocês, e ao mesmo tempo um ambiente complexo, onde eu vou trazer pra vocês vários elementos, funcionamento desses elementos, né, como que eles se conectam, e como que a gente faz essa modelagem de uma maneira otimizada para que o template funcione. Então, gente, qual que é o intuito aqui dessa aula? A gente sabe, né, que não existe na verdade N maneiras de projetar, não existe um certo e um errado. E o SketchUp e o Layout são muito intuitivos, então se a gente modelar de maneira intuitiva, a gente vai obter um resultado, a gente vai fazer funcionar. Só que não necessariamente a gente está modelando de maneira otimizada, a gente está modelando da maneira correta. E existem várias maneiras corretas de se modelar, tá? Inclusive tem vários profissionais que ensinam de formas diferentes. E aí eu estou aqui para passar para vocês a minha didática, né, o meu processo de projeto, como que eu faço a minha modelagem, qual que é a forma que eu conduzo toda a minha modelagem para que ela funcione, para que eu não tenha um arquivo muito pesado, um arquivo muito extenso, né, com muitas informações. Então, gente, na semana passada eu até pedi 2 alunos para me enviarem as modelagens, porque eles estavam com um pouco de dificuldade de colocar, né, enfim, os blocos em etiquetas, os elementos ali separados nas nossas etiquetas. E um aluno, eu percebi que ele modela muito bem, mas na hora de separar os elementos, ele me enviou um arquivo muito pesado, inclusive, a gente até demorou um pouquinho pra abrir, a gente fez uma limpeza, enfim, depois a gente transferiu esse arquivo limpo pra dentro do template. E aí era um arquivo todo, um arquivo todo agrupado. Quando eu fui desagrupando, pra poder entender como ele pensou, eu fui vendo que, apesar da modelagem ser bem feita, por exemplo, em algum momento ali ele modelou uma bancada, e aí ele foi juntando a bancada toda explodida, tava junto ali com louças, com os metais, tudo junto, num grupo só, né, num bloco só. Então ele não conseguiria passar aquilo ali pras etiquetas, porque aquilo ali na realidade não existe. Então, quando a gente tá modelando, a gente tem que modelar pensando na realidade. Então, assim, eu vou modelar a marmoraria. Como que a marmoraria funciona? O que de fato é marmoraria, né? Então, a gente tem a tendência de modelar sempre aquele caixotão e falar que aquilo ali é a pedra. Não, aquilo ali não é a pedra. A pedra, na verdade, elas são várias pedras, ela tem uma espessura que vão fazer uns encaixes, e a gente vai ter a bancada, vai ter a saia, a gente vai ter o rodamão, a gente vai ter ali a parte seca, que é uma pedra separada da parte molhada, porque aí vai vir uma outra pedra encaixando por baixo. Então, gente, são muitos elementos, são muitas coisas que a gente tem que pensar na hora que a gente tá modelando. E assim, eu dou mentoria, que eu sempre falo com os meus alunos. Gente, vai numa marcenaria, vai numa marmoraria. Então vê como que de fato aquilo ali vai funcionar. Porque as coisas, elas precisam de uma infraestrutura por trás para funcionar. E outra coisa também, gente, andar com uma treninha. Porque assim, quando a gente é estudante, claro que tudo vem com a prática, né? Quando eu era estudante eu não sabia as coisas que eu sei hoje. E eu tenho muita coisa pra aprender. Então a gente sempre tem coisas novas pra aprender na nossa profissão, né? Nada é estático. Só que, quando a gente é estudante, a gente ainda tem algumas dificuldades com medidas. E eu sempre falo, gente, anda com uma trena. Porque aí você pega a sua trena e vê qual que é a altura final de uma bancada de banheiro. Uma bancada de cozinha. E a gente sempre tem que pensar também que o usuário, ele pode ter 1,5 m, mas ele pode ter 2 metros. Então, se você está... Por isso que o briefing é tão importante, a gente hoje tem um combo de documentos, né? Que tem todos os documentos necessários para você desenvolver o seu projeto de uma maneira assertiva. Por exemplo, você pode ter você pode fazer um projeto para uma família de pessoas muito altas. Então, uma bancada de 90 centímetros ali, terminando com 90, não vai ser uma bancada talvez tão confortável. Talvez ela precise ter 95, 97. Agora, se você tiver pessoas mais baixas nessa família, uma bancada de 95, 97 vai ficar muito alta. Então, a gente sempre tem que pensar em tudo, gente, quando a gente vai projetar. E agora eu vou começar aqui com vocês, pra gente não estender tanto, essa aula não ficar tão longa, porque essa aula é mais completa. Depois eu vou fazer um módulo separado, mostrando pra vocês como que a gente, com o projeto pronto já, a gente importa pra dentro do template. Por quê? Porque a gente tem que fazer uma limpeza, que eu já mostrei no Instagram, acho que no videozinho também, quando eu lancei aqui o produto, mas eu vou mostrar de uma maneira muito detalhada agora, eu vou fazer com essa aula. Então vamos lá, vamos começar, ó. Aqui, gente, eu tô com o template aberto, tá? A gente não tem nada, então a gente vai passando as cenas, ó, não tem nada. Então a primeira coisa que eu tenho pra falar pra vocês, depois eu vou deixar um arquivo com umas informações-chave, porque eu acho que vai ser melhor pra quem não assiste a aula, enfim, pra tentar abraçar aí a todas as dúvidas. Mas eu vou deixar um arquivo falando pra vocês o que a gente não pode fazer. Enfim, esses detalhes que eu tô colocando aqui, eu vou separar por módulos pra vocês. Mas quando a gente abre o template, não pode fazer nenhum tipo de limpeza nele. Porque se você vai fazer uma limpeza no template sem ter ainda um projeto pronto, você vai perder as suas etiquetas. Porque essas etiquetas, elas têm que estar associadas a algum elemento para elas não serem perdidas. Então não façam nenhum tipo de limpeza. Outra coisa, não salvem nunca o projeto de vocês por cima do template base. Toda vez que vocês fizerem um projeto, assim que vocês começarem, né, vocês vão salvar como modelo, como eu já ensinei aí, quem não assistiu, assista as outras aulas. Vocês vão sempre salvar como modelo. Pra toda vez que vocês iniciarem um projeto e abrir o SketchUp, aquele modelo padrão tá salvo. Mas sempre que vocês forem salvar um projeto, vai em arquivo, salvar como. E aí deem um nome pro projeto de vocês. Por exemplo, cozinha não sei o que, cozinha revisão 01. Mas deem um nome, não salvem por cima do template base. Não venham aqui só em salvar e pronto. E aqui, ó, vamos começar. Eu vou fazer com vocês uma cozinha. E a primeira coisa que a gente faz, primeiro que a gente tem que saber, para esse template funcionar, a gente tem que começar o nosso desenho aqui, ó, né, nesse ponto, na interseção dessas 3 linhas, azul, verde e vermelho. A gente vai começar o nosso desenho clicando aqui e puxando aqui pra dentro. Então eu vou fazer uma cozinha que vai ter 3,65 por 3,60. O meu template, gente, tanto o SketchUp quanto o Layout, eles estão em metros, tá? Se você estiver acostumado a desenhar em centímetros, é só mudar a medida aqui, ó, janela, informações do modelo, ó, a gente vem em unidades, aí vocês trocam aqui, tá vendo? Centímetros, milímetros, o que vocês estiverem acostumados aí, tá? Eu sempre trabalho em metros, deixei pra vocês em metros. Então, ó, já desenhei aqui, tá? A cozinha.
Como isso é um projeto fictício, eu vou fazer um offset pra dentro aqui de 15. Mas se vocês tivessem ido no local e feito as medidas, vocês não poderiam fazer esse offset pra dentro, senão vocês vão perder medidas aqui, tá vendo? Se eu desenhei 3,65 por 3,60 e eu fui no local e vi que tem isso, pegando as paredes por dentro ali, vai ter a parede por fora, vai ter aquela espessura da parede, que você não tá pegando dentro do ambiente, você tá pegando o ambiente de uma parede a outra. Você tem as espessuras que você tem que jogar pra fora. Então, se fosse um projeto real, eu jogaria aqui pra fora, ó, 0,15. E aí a gente ia pegar, juntar tudo, clicar aqui na extremidade e colocar aqui na interseção. Como não é o caso, eu vou puxar aqui um offset pra dentro. Gente, eu vou fazer bem devagar aqui com vocês, tá? Provavelmente quem já tiver domínio aí, muita gente comprou, não teve dúvidas, então nem deve assistir as aulas. Vou fazer de uma maneira bem didática e bem tranquilinha aqui modelando com vocês. Acho que vai ser uma aula bem completinha. Então, ó, a gente já tem aqui, o que eu vou fazer? Eu dou um clique aqui fora, ó. Tá vendo? Peguei todas as minhas paredes. Isso vai ser um bloco. Então eu tenho que clicar com o botão direito, criar grupo. Agora, eu vou pegar aqui no meio, ó. Isso vai ser meu piso, criar grupo. Porque se eu tivesse pegado tudo junto, o meu piso, ele ia estar, ó, vou mostrar aqui pra vocês, deixa eu desassociar. Se a gente pega tudo, na hora que a gente vai, ó, informações da entidade. Se a gente pega isso tudo, na hora que a gente vai calcular a área do piso, vai dar 13,14 metros quadrados. Se a gente separar como eu havia feito, ó, a gente pega aqui, criar grupo. Depois aqui no meio, criar grupo. Se a gente clicar aqui dentro, a gente só tá pegando 11,6 metros quadrados, que é de fato o nosso piso. E quando a gente vai colocar revestimento, a gente vai colocar revestimento debaixo da alvenaria. Você vai colocar dentro do ambiente. Então, é dessa forma que a gente faz, tá? A gente desenha, depois a gente separa aqui a alvenaria, que ó, vou dar 2 cliques e vou subir pra vocês verem. Ó, 2,75. Vou colocar com 2,75, porque depois a gente vai ter um rebaixo de gesso também. E aqui no meio, ó, é o nosso piso, tá vendo? Agora eu vou criar a nossa laje. Então eu vou vir aqui, ó, criei, vou dar um push-pull aqui, ó, de 10 centímetros, e vou criar mais um grupo. Então, ó, você dá clique até ficar tudo azulzinho, criar grupo. E aí eu vou duplicar aqui. Como que duplica? A gente vai pegar aqui na interseção de cima, no pontinho de cima, Ctrl e arrastar pra baixo. E aí, ó, saiu da interseção, tá vendo? Porque eu desci aqui uma laje. Então eu selecionei tudo, mover, e vou mover aqui pra interseção novamente. Pronto. Gente, esses elementos, eles são fixos. Então eu já posso colocar todos esses elementos em etiquetas. Por quê? Porque é uma laje, é uma alvenaria, é um piso. Isso não vai mudar. Só que na hora que eu tô no meu processo de projeto, tô criando bancada, tô vendo o que funciona, o que não funciona, eu vou deixar pra criar as etiquetas no final. Por quê? Porque o processo criativo, se eu ficar preocupada em colocar tudo na etiqueta no dia que eu vou fazendo, eu perco aquele flow ali, né? Aquele fluxo de projeto. Então eu prefiro desenhar de maneira livre, não vai ser o caso aqui hoje, porque eu já tenho um projeto em mente que eu vou passar pra vocês. Mas se eu estivesse num processo de projeto, onde eu tô vendo se vai funcionar, onde eu tô vendo se vai ficar melhor aqui ou ali, eu ia simplesmente projetar e no final eu ia separar tudo por etiquetas, tá bom? Então, ó, aqui, como que a gente faz? Nessa bandejinha do lado, a gente tem todas essas etiquetas. Vocês podem ver que algumas estão ocultas, por exemplo, tomadas, e outras estão com o olhinho visível. Isso é a configuração do nosso arquivo. Mas vocês podem, de acordo com o projeto de vocês, ocultar alguma etiqueta, acrescentar outra etiqueta. Isso é bem pessoal. Isso é um template para auxiliá-los. Por exemplo, a parte de marcenaria, a parte de marmoraria, a parte de serralheria, isso tudo vai depender do projeto, porque o meu projeto pode ter 5 bancadas, mas o seu pode ter uma só. Então você vai ter uma vista padrão ali, você vai duplicando essas vistas e arrumando à medida que você precisar, mas eu mostro pra vocês mais pra frente. Então a gente já tem aqui, né, as nossas etiquetas e eu vou colocar, ó, essa daqui vai ser a minha laje, aí aqui que a gente coloca, ó, a gente vai ter esse, se aqui não estiver aparecendo pra vocês, é só virem visualizar, barra de ferramentas, tá? E aqui a gente vai habilitando, tá vendo? Algumas coisinhas que a gente usa no dia a dia, e vai ter a opção aqui, etiquetas, é só habilitar, fechar e salvar o arquivo de vocês, aí vai aparecer. E aí eu venho aqui, ó, e vou colocando nas etiquetas, então é assim que a gente coloca nas etiquetas, tá? Aqui a gente tem uma laje de teto, ó, vou clicar, já vai desaparecer, por quê? Porque aqui do lado, a nossa laje de teto, ó, tá com o olhinho desligado. Inclusive, no final, quando eu vou passar tudo pra etiquetas, eu vou desligar todos os olhinhos e vou passando, porque tudo que for entrando nas etiquetas vai desligando, vai sumindo. E aí eu sei que tá funcionando. Quando não tiver mais nada no desenho, só você clicar em faça sua modelagem aqui, o arquivo volta e já tá tudo nas etiquetas. Então vamos lá. Agora eu vou colocar aqui em alvenaria. Não tá apagado, porque a alvenaria aqui tá com o olhinho aceso, mas se eu apagar, ó, apagou, tá vendo? Aqui eu vou colocar piso, então deixa eu ir em etiquetas, piso. E aqui no final, ó, vou colocar laje do piso, tá? Então já tá tudo em etiqueta, agora a gente vai começar a fazer os vãos das nossas esquadrias. É o próximo passo. Então nessa paredinha aqui, ó, eu vou ter uma janela. Então olha como que eu faço. Eu clico aqui nessa treninha, essa fita métrica, vou clicar aqui nesse ponto, vou apertar Ctrl e vou puxar aqui o tanto que eu quiser, ó. Aqui eu vou puxar 80 centímetros. Aqui do outro lado a mesma coisa, ó. 80 centímetros. A minha janela vai estar do piso a 1,20, para cima ela vai estar a 90. Essas linhas guia, elas são excelentes, por quê? Elas estão aqui, tá vendo? Quando a gente clica aqui dentro do grupo, ó, vou pegar o retângulo, ela já pega pra você a interseção. Então eu consigo desenhar aqui, ó, já na medida certinha, vou dar um push-pull aqui, pra poder vazar ali a minha janela. Feito isso, a gente pode apagar todas as linhas guias. Então elas são excelentes pra auxiliar quando a gente tem assim, medidas no meio que a gente não sabe, pra não ter que ficar arriscando o projeto. Aqui do outro lado a gente vai ter um vão. Por quê? Porque vai ser uma cozinha integrada com a sala. A gente não vai desenhar essa sala aqui, que não é a proposta, mas a gente teria uma cozinha toda integrada, então eu vou abrir o vão aqui, ó. Que eu faço a treninha, vou puxar aqui também 80 centímetros, Ctrl, solto o Ctrl, vai vir a linha guia e a gente coloca a medida.
E aqui, ó, puxando do piso pra cima, tá? Eu vou colocar aqui 2,10 pra essa altura da minha porta. Com isso eu vou dar 2 cliques dentro da alvenaria, porque eu tô vazando essa alvenaria. Vou pegar o retângulo, vou clicar aqui na interseção, ó. E vou puxar até aqui embaixo, porque vai ser totalmente vazado. E aí eu vou puxar lá pra trás, ó. Prontinho, já tem o meu vão da porta aqui. Eu vou apagar as minhas guias. Gente, eu vou narrando tudo pra vocês entenderem mesmo, tá? Agora, gente, eu já sei que eu vou ter uma bancada aqui nessa parede e aqui nessa parede. Então, ó, eu vou clicar aqui no piso, até eu conseguir editar meu piso. Eu vou puxar aqui 50 centímetros, que vai ser o meu sócolo, tá? Por quê? Porque eu vou deixar essa linha ali, pra na hora que eu colocar o meu revestimento no piso, esse revestimento não pegar até lá no final. Eu já vou deixar aqui separadinho, ó. E aqui também eu vou puxar 50 centímetros. Vou ter uma bancada aqui com 1,60, então eu já vou deixar aqui e vou apagar essa linha. E vou apagar aqui também. Então, ó, isso tudo aqui dentro do meu piso vai ser meu sócolo, tá vendo? E aqui vai ser o piso que eu vou colocar revestimento agora. Gente, pra colocar revestimento a gente pode fazer de maneira manual, né? A gente vem e aplica o revestimento. Ou a gente pode usar esse plugin aqui, tá? Dentro da nossa biblioteca de blocos a gente vai ter, ó, deixa eu mostrar pra vocês. A gente tem uma biblioteca de blocos gigantes, tudo separado por marcas. E aí aqui dentro a gente tem todos os plugins que a gente usa, tá, gente? Então o Floor Generator aqui, ó, é o que eu vou mostrar pra vocês agora. Ó, clicando nele aqui, a gente já vem aqui nessa opçãozinha aqui. Pra poder fazer no nosso piso ali vai ser um porcelanato. Vou colocar aqui o tamanho desse piso. Vou colocar 900. Aqui, gente, vai ser o nosso rejunte. Eu vou colocar 2, tá? Aquela largurinha ali do rejunte. E aqui vai ser a altura do nosso piso. Vou colocar 10. E vou dar o ok. Ah, aqui, ó, corner é onde vai começar. A gente pode colocar pra começar no centro ou no canto. Eu sempre uso no canto pra gente definir aqui a paginação desse piso, tá? Entrar dentro do elemento, tá? Floor Generator de novo. Então eu já coloquei tudo. Vou clicar aqui nesse canto, que é onde vai começar a minha paginação. E olha só que lindo. Ele já define pra gente, ó, todo o piso, ó, com altura, rejunte entre um e outro. E ele já define o recorte. Por que eu coloquei aqui no piso o sócolo? Pra o piso não ir até lá no final. Porque onde tiver sócolo eu não vou ter revestimento. E, gente, esse plugin é ótimo, tá? Ele às vezes dá bug quando é um ambiente muito grande, um apartamento, costuma às vezes faltar alguma coisa, a gente manualmente vai ali e copia. Mas é um plugin muito bom pra se fazer revestimento. Então, meu revestimento aqui do piso tá pronto, tá? Agora eu vou começar a desenhar. Então, eu vou ter aqui o sócolo. Eu vou vir aqui, ó. Vou desenhar um retângulo. E depois outro retângulo. Vou apagar essa linha do meio. E aqui, ó, vou criar um grupo. Então, dou vários cliques, criar grupo. Vou subir 10 centímetros. Agora eu já tenho meu sócolo, tá? O sócolo eu já vou colocar também na etiqueta. Gente, eu tô colocando as etiquetas, igual eu falei, tá? Porque eu já sei como vai ficar minha modelagem. Isso aqui é uma aula. Se eu estivesse modelando ali, jogando elemento, eu ainda não estaria colocando etiquetas. Então aqui eu vou colocar na etiqueta alvenaria, porque o sócolo vai ser de alvenaria. Aqui na frente, eu vou fazer o revestimento dele, ó. Eu vou criar aqui o revestimento. Vou puxar aqui 2 centímetros, que é a espessura da pedra. A gente vai fazer, todas as nossas pedras serão em quartzo. O quartzo ele tem 2 centímetros, então a gente vai trabalhar com essa espessura padrão aqui neste projeto, tá? A da pedra vai ter uma espessura. Aqui é a mesma coisa, ó. Vou desenhar certinho, 2 centímetros. Vários cliques, criar grupo. E já vou colocar na etiqueta de revestimento, porque isso aqui vai ser o revestimento. Ou a marmoraria. Na verdade, eu vou colocar a marmoraria, que a gente vai fazer na mesma pedrinha ali. Se fosse do mesmo revestimento do piso, a gente colocaria na etiqueta revestimento. Então, a gente já tem aqui, ó, alvenaria, que é o nosso sócolo. A gente já tem marmoraria. Agora, gente, eu vou criar a minha bancada. E aí, eu vou vir novamente com a minha linha guia, tá? A minha bancada vai estar a 80 centímetros do sócolo. Por quê? Porque a bancada, eu vou colocar a altura final dela com 95. Então, se eu já tenho 10 centímetros do sócolo, eu vou subir mais 80, 90. E eu vou colocar a minha saia com 5 centímetros. Então, 95. Agora, gente, ó, fiz a minha linha guia. Vou pegar meu retângulo e vou desenhar aqui, tá? A minha pedrinha. Vários cliques, criar grupo. Vários cliques para entrar nesse grupo. Vou dar um push-pull aqui pra frente pra virar a minha bancada, ó. A minha bancada vai ter 60 centímetros de profundidade. Por isso que eu coloquei o meu sócolo com 50. Por quê? Porque a pessoa tá ali cozinhando, enfim, ela precisa de um espacinho pro pé dela entrar, né, debaixo do armário. Então a gente sempre deixa o sócolo com 10 centímetros a menos que a profundidade da bancada. Então eu vou colocar aqui 60 centímetros, tá? Ó, já tá em grupo. E eu vou fazer a mesma coisa aqui pro outro lado, ó. Vou puxar aqui 60 centímetros pra bater aqui na bancada. Agora eu vou puxar mais... Peraí que não pegou. Ó, Ctrl, tá vendo? Vou puxar 1,60. Ó, ficou menor aqui. Eu vou até arrumar, tá, gente? Ficou 10 centímetros a menos do que eu gostaria. Eu venho puxar 10 aqui pra bater certinho. E aqui, eu vou subir os 80 de novo, tá? 80, pra contar com os 10 do sócolo. Mais 5, que vai ser a minha altura final da bancada. E aí, o que eu faço? Eu vou vir com o meu retângulo, tá? Ó, desenhei aqui. Dei meus cliques, criar grupo. E agora eu vou dar um push-pull de 60 de novo. Mais uma bancada. Aí, gente, eu vou apagar essas linhas, porque eu não gosto desse tanto de linha aqui. Eu acabo de fazer, eu apago tudo, porque senão eu fico doida. E aí eu vou colocar, ó, vou clicar nas duas bancadas e vou colocar na etiqueta marmoraria. Tô fazendo com vocês bem tranquilinho.
Ó, a gente já tem as bancadas, a gente já tem os óculos. Eu vou criar pra vocês verem como a gente, né, eu quero mostrar pra vocês como que as etiquetas funcionam. Eu vou criar uma parede dentro dessa cozinha pra gente poder colocar na parede, na etiqueta demolir, pra vocês verem o que acontece. Então, ó, vou criar aqui uma parede 3,30 por 0,15, que é a profundidade da parede. Vou dar 2 cliques, criar um grupo, e vou subir essa parede aqui na altura de 2,75. Vou mover ela aqui pro meio, vou mover 1 metro, tá? Vou puxar 60 centímetros pra cá, só pra gente vazar aqui, tá? Então, ó, criei uma parede aqui. Essa parede, eu vou colocar na etiqueta demolir. Só pra vocês verem depois o que acontece, tá? Demolir. Pronto, ela já sumiu, porque o demolir, assim que você coloca na etiqueta, ele já limpa seu arquivo aqui pra gente continuar mexendo. E aí, agora, eu vou criar aqui, ó, a gente vai ter uma bancada pra colocar a nossa lava-louças, que vai estar a 1,60 m dessa parede. Ela vai estar a 1 metro dessa bancada aqui. Eu vou colocar 1 metro. E ela vai ter 80 de profundidade. Com isso, eu já vou pegar aqui, ó, meu retângulo e vou desenhar aqui minha bancada, tá? Vou criar um grupo. Vou subir 5 centímetros, pra ser tudo padrão. E vou subir 90. Aí, ó, subindo 90. Vou pegar a trinquinha pra vocês verem. Ela tá do piso a 95, tá? Vou pegar as linhas guia. E agora, gente, eu vou mostrar uma coisa aqui pra vocês. Eu falei pra vocês entenderem. Vou até ocultar essa bancada pra ficar melhor. A bancada, ela não é esse caixotão aqui. Ela tem, as pedras, elas vão ter 2 centímetros de espessura e elas vão ser coladas uma na outra, encaixadas ali. Então você vai ter a pedra da bancada, você vai ter a pedra da saia, você vai ter ali a sua bancada, a área seca, aonde for a área molhada vai vir uma outra pedra por baixo ali encaixando. Então eu vou mostrar isso pra vocês aqui agora. A gente tem essa bancada, mas na verdade não é assim que ela funciona. Então eu vou vir aqui embaixo, ó, entrei no grupo, vou dar um offset aqui de 2 centímetros porque ela tem 2 centímetros. E eu vou pegar o push-pull aqui no meio, e como aqui ó, tem 5 centímetros, né, porque a minha saia tem 5, eu vou subir 3, ó, pra sobrar 2 ali dentro de espessura, tá? E, gente, não precisa ter saia aqui pra parede, também não precisa ter aqui. E nem aqui. Então, a gente vai ter aqui, ó, mostrando por baixo. A gente tem a pedra aqui, depois eu vou fazer um corte aqui pra vocês verem. E vou mostrar. Deixa eu só fazer aqui na outra também. Ó, a mesma coisa, eu cliquei embaixo, offset 0,02, que é a espessura. Vou subir 3, se eu tô com a saia de 5, eu subi 3, sobra 2 pra espessura. Não vou ter saia aqui pra parede, não vou ter saia pra esse lado. Mas vou ter saia aqui na frente e nessa lateral, tá? Pra poder dar esse acabamento aqui, ó. E a mesma coisa eu vou fazer agora com essa pedra aqui que eu acabei de criar, ó. Então, eu também vou dar um offset aqui de 2 centímetros. E um push-pull aqui de 0,03. Pra parede a gente não vai ter saia. Então, a gente vai ter a saia aqui, aqui e aqui do outro lado, tá? Pra dar acabamento. Essa bancada aqui, eu vou fazer um fechamento nela. E, na verdade, ó, eu vou colocar na espessura de 0,03. E eu vou descer só essa lateral aqui, até o piso. Ó, de 0,02, que é a espessura, por 0,92, que é a altura que restou aqui. E eu vou puxar até aqui, vou criar um grupo e vou afastar essa pedra pra frente aqui 20 centímetros. Por quê? Porque eu vou ter uma bancada aqui, ó, de 80 centímetros, tá? Então, eu vou conseguir colocar aqui um armário, uma lava-louças. E a gente sempre tem que ver o manual de especificação do produto. Então, a gente tem que ver quanto que essa lava-louças precisa para funcionar. A lava-louças tem tantos serviços, então ela vai ter um tamanho X ou Y. Aí a gente vê o que vai se encaixar pra gente ir fazendo de acordo, tá? Aqui eu tô fazendo só pra mostrar pra vocês. Então, deixa eu ajeitar aqui essa lateral. Ó, vou apagar aqui isso aqui. Prontinho. Aqui eu vou. Aqui, ó. A gente pode fazer meia esquadria, tá? Eu trabalho nos meus projetos sempre meia esquadria, pra gente fazer sempre esse fechamento, sem ser de topo, senão fica muito feio quando a gente olha de lado. Então a gente pega, faz esse corte em diagonal aqui nas 2 pedras, pra fazer o fechamento e fica assim, impecável. Obviamente a mão de obra tem que ser boa. E aqui a gente vai conseguir trabalhar com umas banquetinhas aqui pra refeição rápida, tá? Eu já vou colocar tudo aqui na etiqueta marmoraria. Agora, gente, eu vou ocultar aqui só pra gente conseguir começar a criar. Aqui eu já vou trazer pra cá louça, metal, pra eu conseguir mostrar pra vocês. Então, ó, já trouxe tudo pra cá. E aí a gente vai começar a definir aqui, ó. Primeiro eu vou fazer a roda-banca aqui da minha bancada, tá? Vou fazer com 15 centímetros de altura, então 3,30, que é a largura da minha parede, por 15 de altura. Vou dar um push-pull de 2 centímetros, que é a espessura da minha pedra. Vou clicar, criar grupo, e já vou colocar na etiqueta de marmoraria, tá? Gente, eu nem trouxe a minha esquadria, deixa eu buscar a minha esquadria aqui. Ó, eu trouxe a minha esquadria, deixando aqui, eu vou criar aqui a minha pedrinha. Vou subir aqui também 2 centímetros. E vou fazer uma pingadeira aqui de 1 centímetro pra cada lado, tá?
criar grupo. E aí aqui, gente, vou pegar minha janela e vou colocar aqui. A minha janela aqui já em esquadria. E aqui, gente, eu vou definir, ó, minha bancada seca. Vou ter 1,20 aqui de bancada seca. Vou ter aqui 1,20 de bancada molhada. E a gente precisa de 5 centímetros aqui, pelo menos, tá? 5 a 7 centímetros. Vou deixar com 5. Vou tirar aqui meu rodamão pra gente conseguir ver direitinho a bancada. Vou dar 2 cliques, ó. E vou, com o retângulo, fazer o furo aqui, onde vai ser minha bancada molhada. Por quê? Porque na vida real é assim que acontece. A gente tem a nossa bancada. E aí, a bancada molhada é outra pedra que entra aqui, tá vendo? Encaixa, ó. Então, eu vou subir aqui 2 centímetros. Dar um grupo. Criar grupo. E eu vou descer isso aqui pra baixo, ó. Vou colocar aqui na interseção pra vocês verem. Ó, é assim que é na vida real. A gente vai ter a nossa bancada seca, nossa bancada molhada, e aqui por baixo, ó, na verdade, essa pedra ainda vai vir aqui uns 3 centímetros, pelo menos, ó, pra poder fazer a sustentação. Gente, uma coisa curiosa, tá? A pedra, ela não fica assim flutuando, não. Ela, a gente tem aqui embaixo, né, não sei se não sei, cada um chama grapa, mão francesa, enfim. A gente vem com toda uma estruturação aqui embaixo da pedra. Seria tipo assim. Gente, vou mostrar uma coisa pra vocês. Quando a gente desenha e a face não vem branquinha, igual aqui veio preta, de vocês pode vir cinza, depende da configuração. A gente tem que clicar com o botão direito e inverter faces. E sempre deixar branquinha. Porque se a gente desenhar na face escura, isso vai dar problema lá na hora do render, tá? Por exemplo, às vezes a gente renderiza e dá algum bug, alguma coisa que não tá pegando iluminação, enfim, dá qualquer tipo de bug no render. Pode ser porque a gente desenhou com a face errada. Então sempre inverter a face quando ela não tiver branquinha. Se ela tiver cinza, azul, preta, de qualquer cor, a gente inverte pra ela ficar branquinha. E aí a grapa seria isso aqui, tá? Seria uma estrutura. Vou apagar aqui só pra vocês verem. Porque isso, gente, é a marmoraria que define. Vem aqui uma estruturação para a bancada se sustentar. Então, por isso que quando a gente vai fazer projeto de marcenaria, marmoraria, tudo tem que estar compatível. Porque os projetos, eles vão se complementando, né? Mas enfim, vamos continuar aqui. Então a gente já tem aqui a nossa bancada seca, a nossa bancada molhada. Vou colocar aqui na etiqueta marmoraria, tá? E, gente, eu tô projetando aqui, parece que é super trabalhoso, né? Quando a gente pega a prática, eu faço aqui com o pé nas costas. Porque a gente pega a prática de projeto, de desenhar, de colocar na etiqueta, é muito simples. Então, tô devagarzinho, né, pra ser uma aula realmente didática e vocês conseguirem pegar. Mas no dia a dia, quando a gente pega a prática, simplesmente flui e a gente faz muito rapidinho. Por isso que a gente sempre tem que tentar formas de otimizar o nosso processo de projeto. Para que a gente consiga fazer sempre da maneira mais rápida e mais otimizada. Então, sempre ter arquivos muito organizados, sempre ter templates de fato pra gente usar como base. Imagina se toda vez que você for iniciar um novo projeto, você for pegar e desenvolver um contrato. Imagina se toda vez que você for iniciar um projeto, você for desenvolver um arquivo. Você começa do zero, abre o SketchUp, apaga a bonequinha, igual eu coloquei lá no feed, né, o passo a passo pra você criar o seu template. Só que assim, a gente tem que criar um template ou ter um template, e esse template a gente tem que usá-lo todo no início do projeto. E aí o template a gente vai adaptando às nossas necessidades, porque, por exemplo, o template tem X etiquetas, mas às vezes você vai ter uma etiqueta a mais. O que você tem que fazer? Uma etiqueta de alguma coisa que já seja similar ao que já existe. Então você vai ver aonde que o que já existe está ocultado, e as cenas que aquilo ali tiver ocultado, você vai e oculta a etiqueta que você criou, que vai funcionar da mesma maneira. Esse arquivo ele é todo configurado com as etiquetas, com os estilos, e a gente, como o SketchUp e o Layout são arquivos complementares, a gente trabalha de uma maneira muito fluida neles. Então, por exemplo, os meus templates no Layout, eles são todos configurados, carimbos. Então, eu vou mostrar depois pra vocês. Você acrescenta uma página, ele já automaticamente ele muda. Porque se toda hora eu tiver que escrever de novo, colocar as informações, eu perco muito tempo. Trabalhos mecânicos, né? Isso toma muito tempo da gente. Então, a gente tem que tentar sempre otimizar os nossos processos, para que a gente consiga ter tempo de fato ganhar dinheiro, gente, porque não é fácil. Se você perde muito tempo com tarefas mecânicas, você não tem tempo de dedicar ao que importa. Mas vamos continuar, senão essa aula vai ficar muito extensa, eu vou ter que dividir ela depois aí pra vocês. Então, ó, já criei aqui, agora eu vou trazer aqui as minhas louças e metais, tá? Vou pegar aqui na extremidade, já vou colocar aqui, vou ajustar. A gente tem que vazar isso aqui, então, a gente vai, eu costumo desassociar aqui, pego aqui o que eu quero vazar, clico com o botão direito, interseccionar a face com o modelo. E aí, gente, olha só. Se eu ocultar, eu já tenho a minha pia vazadinha aqui. Já vou colocar aqui agora. Peguei esse material, que vai ser o meu quartzo, tá? Eu já vou aplicar aqui na bancada, na outra bancada. Vou aplicar aqui nos revestimentos. Uma dica, gente, que eu dou pra vocês, tá? Todos os elementos que se repetirem, isso eu tô dando pra render. Todos os elementos que se repetirem, quando vocês estiverem projetando, sempre que vocês forem colocar algum material, todos os elementos que forem se repetir, colocam o mesmo material. Não criem 1000 variações do mesmo material. Sempre usem o material pra tudo, assim. Só crie variações quando for fosco, quando for polido, quando tiver uma diferenciação ali pra temperatura. Você vai usar 2700 e em outro lugar vai usar uma temperatura mais fria por algum motivo. Enfim, mas não criem muitas variações, tá? Então, ó, aqui eu já coloquei o revestimento das pedras. Vou ter a minha geladeirinha aqui, ó, de 2 portas. E uma coisa, gente, dica aqui de projeto.
Sempre que vocês colocarem a geladeira, nunca colem a geladeira na parede. A geladeira precisa aqui de 20 centímetros, tá? Entre ela e a parede. Por quê? Porque ela precisa desse espaço para abrir a porta. Se a gente tem aqui uma parede, não é esse caso também, porque essa parede está terminando aqui com 80 centímetros e tem o vão. Mas se a gente tivesse uma parede inteira aqui de fora a fora, a gente precisa de 20 centímetros aqui entre a geladeira e a parede para que ela consiga abrir essa porta, senão ela não consegue abrir na amplitude máxima dela, tá? Então sempre lembrar disso. E a gente vai até colocar um armáriozinho aqui no canto. E aí, gente, ó, aqui eu já fiz toda a minha modelagem, agora eu vou começar a fazer a marcenaria, tá? Vou colocar meu cooktop aqui, pra gente também já deixar o espaço dele, ó. Vou dar um recorte que eu vou na mão mesmo, porque demora muito aquele lá pra mostrar pra vocês. A interseção das faces, ele demora muito tempo fazendo leitura do arquivo. Então, como esse aqui é mais quadradinho, vou descer pro 0,02, tá? Aí eu já vazei aqui, vou ocultar, tá vendo? Já fiz o vazado aqui do cooktop. Gente, eu nunca, quando eu tô fazendo projeto, eu nunca mando pra marmoraria os recortes, as medidas dos recortes não, tá? Eu prefiro deixar especificado para pro marmorista, né, o pessoal da marmoraria, quando for fazer esses recortes nas pedras, que eles tenham em mãos os elétrons, as louças, os metais, enfim. Porque o cliente, às vezes, você vai especificar, tá, algum equipamento, e ele na loja, ele vai ver outro, o vendedor vai indicar outro, ele vai comprar outro, que seja similar, mas as medidas não são exatamente iguais. E aí, muitas vezes ele nem vai te avisar. Então, se você manda para a marmoraria especificado, né, a medida, enfim, do recorte ali, e a marmoraria corta errado, é um prejuízo gigante porque não tem o que fazer. Então, eu prefiro deixar especificado para a marmoraria só fazer os recortes com os equipamentos em mãos, tá? E eu sempre especifico qual equipamento vai ser no meu projeto, mas eu deixo essa observação clara, porque isso é um problema gigante se acontecer, tá bom? Agora, gente, vou criar um rebaixo aqui no meu gesso, tá? Então, vou criar um forro aqui. Eu coloquei esse pé direito muito alto. O gesso ele vai ter 2 centímetros aqui também, de espessura. Criar grupo. E eu vou descer aqui 15 centímetros, tá? Meu rebaixo aqui de 15 centímetros. Então, ó, já vou colocar aqui na etiqueta forro. E já até apagou porque entrou na etiquetinha que não dá pra ver. Deixa eu ver aqui o que tá faltando. Agora, gente, que eu já tô com quase tudo aqui, eu vou colocar o cooktop aqui, o forno vai ficar aqui debaixo, tá? Do meu cooktop. A gente tem uma torre de tomadas, que eu vou colocar aqui agora também. Eu sempre coloco torre de tomadas em bancada. Eu vou deixar ela ali no cantinho, tá? A gente vai ter uma lava-louças aqui embaixo, tá? Bem aqui debaixo, daqui a pouco eu trago ela. Gente, ó, eu tô modelando aqui. E foi até bom, porque eu esqueci de salvar. Então, vou salvar aqui com vocês. Meu template base do projeto tá aberto. E eu vou salvar como, assim como eu falei com vocês lá no início. Então, eu vou colocar aqui no nosso arquivo pra aula. O projeto Cozinha Revisando, tá? Então, sempre salvar com outro nome. E agora, gente, eu vou explicar pra vocês. Toda vez que a gente está projetando, a gente tem que pensar na nossa parte, né, de infra ali mesmo. Então, a parte elétrica, a parte hidráulica, aonde a gente vai ter ponto de força para LED. Então, hoje a gente tem, né, o nosso template para layout. Depois eu mostro para vocês. Nosso template para layout, ele vem essa simbologia aqui de bônus. Essa simbologia é uma simbologia que ela já é toda feita, toda organizada aqui, para que a gente consiga, à medida que a gente vai colocando os pontos no nosso projeto, já aparece em planta também. Então, na hora que a gente coloca na etiquetinha certa, a gente já gera a nossa planta hidráulica, elétrica, de ar-condicionado, tudo a partir dessa simbologia aqui, tá? Essa simbologia não vem dentro do template de projeto, tá? Você pode ter a sua, fazer a sua, enfim, se você já fez algum curso de layout, SketchUp, provavelmente você recebeu essa simbologia, então você pode utilizar a sua simbologia, ou você pode, enfim, se você comprar o nosso template para layout, você vai ter essa simbologia como bônus. E aí, gente, se a gente não utiliza essa simbologia, a gente não vai ter os nossos desenhos técnicos ali de elétrica, hidráulica, ar-condicionado, porque eles são a partir dessa simbologia padrão aqui, tá? Mas, como eu disse, você pode criar a sua, é só você ter a tomada e você vai e desenha aqui, ó, a simbologia que você utiliza para, enfim, tomada, hidráulica, ó, a gente tem aqui os pontos, tá vendo? Água quente, esgoto, água fria. Então, a gente tem tanto em vista, tá? Ó, quanto em planta. Quando a gente olha em planta, a gente vê tudinho no nosso projeto. Então eu vou levar ali pro nosso projeto já as simbologias que eu vou precisar e vou mostrar pra vocês. E aí, gente, ó, já trouxe toda a simbologia. Eu vou ocultar aqui pra vocês verem. Ó. Olha que bacana. Aqui a gente vai ter ponto de água fria e de esgoto, né, pra, enfim, nossa cuba. A gente vai ter aqui um pontinho elétrico. Aqui, ó, a gente vai ter um ponto, porque a gente vai ter um armário superior nessa parede. Então a gente já deixa previsto aqui um ponto de força para LED. Atrás da nossa geladeira, ó, a gente já tem aqui o ponto de água fria, né? Porque é uma geladeira que tem água, mas mesmo que não tenha, gente, é bacana a gente deixar o ponto de água, porque o cliente um dia pode resolver trocar essa geladeira por uma que precise. E aí é muito ruim, né? Você ter feito uma obra e aí você vai ter que quebrar só para puxar um ponto de água, porque não foi previsto lá atrás, porque na época o cliente não quis investir numa geladeira que tenha saída de água. Então a gente sempre tem que fazer essas previsões, tá? Na hora que a gente tá projetando. A gente vai ter aqui a tomadinha, a gente vai ter uma tomada aqui, ó, em cima do cooktop, caso a gente queira colocar uma coifa. Como a gente vai ter uma lava-louças aqui nessa parede, então a gente já deixa previsto um ponto de água, um ponto de esgoto, um ponto de energia para ligar essa lava-louças. Aqui a gente tem o interruptor. E aí vocês veem que todos, ó, tem em vista e tem em planta.
Então, quando a gente jogar isso aqui na etiquetinha de hidráulica, elétrica, enfim, ar-condicionado se tivesse, à medida que a gente for entrando nas plantas, a gente vai vendo esses desenhos serem gerados. Então, por exemplo, a gente não vai ter ar-condicionado na cozinha. Vamos supor que esse projeto fosse só de uma cozinha. Eu ia pegar a cena de ar-condicionado e eu excluir ela, entendeu? Então, assim, o template ele é totalmente adaptável ao projeto que você está fazendo no momento, né? Ele é para te auxiliar, ele é para facilitar aí o seu processo. Então, ó, a gente já tem aqui os pontinhos, tá? Daqui a pouquinho eu coloco eles em etiquetas para vocês verem. Agora eu vou começar a criar aqui, ó, a minha marcenaria. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui para vocês a marcenaria, explicar como funciona e depois eu faço o processo um pouco mais acelerado, porque senão vai demorar muito, mas vocês vão conseguir acompanhar o que eu tô fazendo, porque eu já vou ter explicado aqui, enfim, como funciona. Então, ó, eu vou fazer aqui, vamos fazer um gaveteiro, que vai ser mais complexo, e aí vocês vão conseguir ter noção. Então, ó, eu vou criar aqui um gaveteiro de 60 centímetros. Ele vai ter 60 por 50 aqui. Vou subir o caixote e aí a gente começa a modelar e eu vou explicando pra vocês. Eu já subi um caixotão aqui, tá? Inclusive a gente costuma modelar uma cenaria fazendo esse caixotão, mas tá errado. A cenaria sempre vai ficar pelo menos 2 centímetros recuado. Ela nunca vai se alinhar aqui à nossa marmoraria. Aqui, ó, eu vou pegar também a lateral aqui, ó, aonde tá iniciando. Vou puxar aqui 0,08 para ficar 60. A gente vai criar aqui um módulo, tá? 0,02. Na verdade, essa chapa teria 0,018 ou 0,015, enfim. A gente tá criando agora todo o material para auxiliar vocês de marcenaria. Quanto tem que ter cada chapa, de fundo, de lateral, como que é estruturado todo esse mobiliário. Mas hoje eu vou fazer com vocês aqui de uma forma mais simples, porém correta, para que vocês entendam e a gente consiga dar andamento aqui, tá? Vou aqui, ó, poderia vazar esse caixote, ou eu posso deixar um fundo aqui. Então, vou colocar aqui um fundinho. E a marcenaria, gente, ela nunca vai ter esse topo aqui. Até por conta também dessas grapas que eu falei, mão francesas, enfim, essa estruturação da marmoraria, a gente deixa a parte superior ali vazada para que o rapaz da marmoraria consiga estruturar essa pedra e trabalhar aqui de uma maneira mais flexível. Então, ó, coloquei aqui meu caixote, tá? Vou criar um grupo, e vou colocar na etiqueta marcenaria. Agora, gente, para eu criar aqui a parte da frente das gavetas, ó, eu vou criar aqui. Na verdade, eu só falar pra vocês uma coisa. Eu tô fazendo esse caixotão aqui, mas na verdade isso aqui seria, essa lateral aqui seria um módulo, tá? Aqui seria um módulo, aqui seria outro módulo, aqui seria outro módulo e atrás seria outro módulo. A gente faz dessa forma aqui porque pra exemplificação a gente não tem maiores problemas. Mas só pra vocês saberem que não é um módulo como esse aqui, como se fosse uma chapa e outra chapa tudo junto. Não existe isso, tá? Que eu vou fazer agora a frente dessas gavetas. Aí, ó, a gente clica aqui na lateral, botão direito, dividir. E a gente vai vendo quanto a gente quer. Eu quero 4 segmentos, tá? Então, eu já clico de novo aqui pra dar o ok. Ele já repartiu aqui pra mim, tá vendo? As minhas linhas. Eu vou vir aqui, ó, e já vou desenhar. Vai ficar de 4 tamanhos iguais. Só que, gente, a gente não tem, a nossa gaveta não vai ser inteiriça assim, tá vendo? Uma colada na outra, porque isso não existe. Então, a gente sempre dá uma folguinha aqui, vou dar um offset, 0,003 ou 0,005. Eu gosto de dar 0,003 porque eu acho que fica mais delicado. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, criar um grupo com essa parte interna e vou apagar essa parte externa aqui, tá? Aí eu já apago tudo mesmo, porque eu vou fazer uma gaveta e vou replicar pro resto. Eu vou vir aqui com essa frente, 0,02, que é o que a gente tá trabalhando, tá? E vou desenhar essa gaveta aqui. Ó, vou pegar minha trena aqui. E o ideal é que essa gaveta, a gente deixa aqui um 0,02, 0,02, 0,02. E aqui em cima a gente costuma deixar um 0,3 ou 0,4. E aí eu vou fazer aqui um retângulo, tá? Isso tudo, gente, muito a grosso modo aqui, tá? 0,02. Eu tô fazendo a grosso modo porque cada chapa tem um tamanho, tá, gente? Então, a gente já tem aqui mais ou menos o que seria uma gaveta, tá? Como eu disse, essas chapas aqui, cada chapa é separada. Isso aqui é uma, isso aqui é outra, isso aqui é outra, fundo é outra, aqui atrás é outra. A gente faz tudo junto, porque aqui a gente tá, enfim, ensinando o processo pra vocês. Vou criar um grupo, vou criar mais um grupo, vou colocar na etiqueta marcenaria e vou pegar aqui essa escala, ó, a gente clica aqui nesse ponto central e a gente clicar em -1, Enter, ela já voltou pro lugar dela. Só que a gente vai ter que ajustar aqui, tá vendo? Ela entrou, a gente volta aqui pra fora, 0,02, e aí a gente já tem aqui a nossa gaveta, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou copiar pra cima. Como a gente deu um espaçamento de 3 aqui, ó, 0,003, Enter. Ó o espacinho aqui, ó. Eu vou só copiar pra cima, ó. Copiar mais uma vez. Copiar mais uma vez. Prontinho, agora a gente já tem aqui o nosso gaveteiro, tá? Aqui, gente, vou mostrar pra vocês. Dentro das gavetas, a gente vai ter se fosse um batentezinho aqui, tá? Vou fazer aqui pra mostrar. Vai vir aqui um batente, tá? Criar um grupo aqui. Isso pra todas, tá? Por isso que a gente não vê ali, a gente não vai ver vazado dentro da marcenaria. Vou colocar aqui marcenaria. Deixa eu apagar essas linhas guias, que eu detesto. E aí, ó, quando a gente olhar o nosso gaveteiro, ó, tá vendo? A gente tem um módulo
a gente tem a gaveta abrindo e o batente dela aqui, assim como é na vida real, tá? Agora, gente, vou falar uma coisa pra vocês. Tudo na marcenaria são módulos. O marceneiro nunca vai trazer um móvel pra vocês montado inteiro. Não existe isso. Então, a marcenaria ela é feita por módulos. Então, a gente vai sempre inserindo aqui os módulos. Agora, eu vou pegar a marcenaria que eu já tinha desenhado para esse projeto e vou trazer pra cá. Hoje eu perdi muito tempo desenhando. Mas como eu vou liberar esse arquivo pra vocês, vocês vão conseguir estudar a minha marcenaria. Vocês vão conseguir estudar o que eu fiz, como eu criei os módulos. Prontinho, gente. Desenhei aqui toda a marcenaria. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Hoje eu coloquei aqui no forno. Aqui entraria uma lava-louças, tá? Eu não coloquei ainda. Aqui, ó, os armários inferiores, criei os módulos. Se eu ocultar, ó, o gaveteiro tá aqui. Se eu ocultar o gaveteiro, eu tenho que ocultar as gavetas. Tá vendo? São módulos separados. Aqui eu tenho um módulo. Vou ocultar, é um módulo. Aqui eu tenho outro módulo. Depois vocês vão conseguir estudar isso direitinho, tá? Aqui eu tenho mais um módulo, ó. Vou abrir as portas, ó. Este é um módulo, tá vendo? Este é outro módulo, ó. Vou ocultar. Vocês vão ver aqui. Não, vou até colocar aí o sifão que eu esqueci. Porque aqui na marcenaria, ó, a gente vai ter o sifão e a gente vai ter um recorte aqui, tá? Tem um recorte pra passar esse sifãozinho, esse esgoto, tá bom? Então, ó, aqui a gente já foi desenhando. Eu vou mostrar pra vocês a ponto de forro, porque eu já coloquei iluminação aqui, mas isso é bem simples, tá? Depois vocês também vão conseguir estudar. Eu já tinha feito o rebaixo e eu peguei e coloquei aqui nos spots, nem fiz um recorte ainda. Aí, ó, eu coloquei aqui 2 perfis de LED. E aí, esse perfil de LED, gente, a gente vaza o forro assim, tá vendo? Pra gente deixar a medida pro gesseiro. E aqui a gente tem os spots. Tá uma bordinha assim pra fora, não deixei totalmente embutido. Porque na vida real ele não é totalmente embutido, né? Agora eu faço um rasgo aqui. E aí eu copio esse rasgo, ó, pra todos. Então, ó, já tenho aqui todos os meus spots, tá? Meu forro, minha laje que vem aqui em cima, toda a minha bancada, toda a minha marcenaria. Agora, gente, a gente vai separar em etiquetas, porque a modelagem tá pronta. Consegui mostrar pra vocês, né, como que a gente faz uma modelagem otimizada, tá? Para poder separar por etiquetas. Então, quando a gente faz a modelagem otimizada, a gente desenha em cada bloco o que na vida real seria. Então, tô desenhando a bancada, é a bancada. Tô colocando uma louça, a louça ela não vai agrupar com a bancada. A louça é uma coisa, o metal é outra coisa, a bancada é outra coisa, o sóculo é outra coisa, a marcenaria é outra coisa. E gente, a gente também pode sempre adequar as etiquetas, tá? Então, ó, pra poder colocar todo o meu projeto em etiquetas, eu vou vir aqui, vou selecionar a primeira etiqueta, vou selecionar a última etiqueta e vou apagar o olhinho. Então, ó, tudo que sumiu é porque já estava em etiqueta, porque lá no início a gente colocou marmoraria em etiqueta, a gente já tinha colocado a alvenaria, as lajes, o forro, enfim, revestimento do piso ali. Agora, ó, eu vou colocar toda a minha iluminação na etiqueta, eu já até peguei ela toda aqui, ó, pegou uma marcenaria aqui, vou selecionar, a gente tem que sempre cuidar pra estar certinho, tá? E aí eu vou clicar aqui e colocar iluminação. Agora eu vou pegar os meus elétricos. Eu vou pegar aqui minha geladeira, meu forno, meu cooktop e a minha tomada, que também é um eletro, e vou colocar em eletro. A gente vai colocar aqui agora as louças e os metais. Eu sempre coloco a etiqueta louças e metais juntos, porque não faz sentido, né, ativar a etiqueta de louça se eu não tiver o metal dela. E não faz sentido eu ativar a etiqueta de metal se eu não tiver a louça dela. Então eu vou vir aqui e vou colocar em louças e metais, tá? Agora, gente, eu vou colocar minha marcenaria toda junto aqui na etiqueta marcenaria. Dá pra não pegar coisa que não é marcenaria. Aqui porque eu já sei de cor esse projeto. Por isso que às vezes a gente vê a pessoa fazendo simples e fala, a pessoa tem muita prática. Sim, eu tenho muita prática com SketchUp. Eu trabalho com SketchUp há pelo menos, acho que 15 anos. Mas quando eu tô no processo criativo, eu coloquei marcenaria. Quando eu tô no processo criativo, demora. Às vezes eu sumo assim do Instagram porque eu estou em algum processo criativo, em alguma área do meu trabalho que eu tenho que pensar, que eu tenho que dedicar, e eu não consigo dedicar 2 coisas. Então, eu fico imersa. Então, eu demoro pra projetar também. Eu estudo os melhores layouts. Aqui é porque eu tô... E ainda ensinando pra vocês, olha como é que a aula fica longa. Na hora que a gente faz, é fluido, porque a gente já tem prática, mas também demora, né? Então, é um processo aí que sempre que a gente pode estar otimizando alguma coisa, é bom. Aqui, ó, eu vou pegar toda a minha marcenaria. Deixa eu cuidar aqui pra não pegar tomada. Minhas gavetas, minhas portas, básculas, caixas. E vou colocar na etiqueta marcenaria. Aí ficou aqui um pouco de marcenaria ainda. Tudo, ó, marcenaria. A gente vai colocando, é assim mesmo, tá? Agora, vocês às vezes têm um pouco de dúvidas, né? Do que é marcenaria, do que é móvel solto. Móvel solto é tudo que você compra. Um sofá, uma cadeira, uma poltrona, enfim, uma mesa de jantar. Agora, tudo que você vai ter que executar numa marcenaria ou numa loja de planejados, a gente coloca dentro de marcenaria. Então, tudo que será executado, que você vai precisar de desenhar e mandar as medidas, você vai colocar na etiqueta de marcenaria. Tudo que for móvel solto, que você vai conseguir gerar um link pro seu cliente comprar, você vai colocar na etiqueta de móveis soltos ou decoração, tá? Então, aí a gente tem um feelingzinho pra decoração. Um quadro eu vou colocar em decoração. Uma plantinha em decoração. Agora,
Agora, uma poltrona, uma mesa de jantar, uma cadeira, isso tudo eu vou colocar em móveis soltos, tá? Então, ó, minhas duas cadeirinhas, minhas duas banquetinhas, vou colocar em móveis soltos. E agora, gente, eu vou criar aqui para as minhas tomadas e pontos hidráulicos, enfim. Então, ó, aqui eu tenho uma tomada, eu vou colocar interruptor, aí a gente tem interruptor a construir, a demolir ou existente. Vou colocar em existente. Esses daqui, eu vou colocar tomada, ó, tomada a construir, demolir, existente, e também temos a tomada em marcenaria. Por quê? Porque quando você coloca a tomada em marcenaria, lá no projeto, na cena de marcenaria, ela vai aparecer. Então, o rapaz da marcenaria vai ver que ele tem uma tomada. Porque assim, o ideal é que o rapaz da marcenaria pegue a sua planta de elétrica e olhe, né, pra ver se vai ter. Mas às vezes eles não fazem. Então, tudo que a gente puder facilitar, tudo que a gente puder deixar o nosso projeto de maneira mais clara e mais fácil essa leitura, enfim, dos fornecedores, melhor, tá? Eu vou colocar aqui tomada existente. Aqui serão 2 pontos hidráulicos, ó, a construir, tá? Esse ponto hidráulico, ele é existente. Esses pontos hidráulicos aqui também da nossa cuba, eles são existentes. Essa tomada aqui, ela é uma tomada a construir. Essa tomada, ela é uma tomada existente no projeto. Esse ponto hidráulico da geladeira, ele é um ponto hidráulico a construir. Essa tomada, ela é uma tomada a construir. E este ponto aqui, ó, ele vai entrar aqui em iluminação. Aí, gente, ó, sumiu tudo. Então quer dizer que todos os nossos elementos já estão em etiquetas. Quando eu clicar em faça sua modelagem aqui, ó, tudo voltou. Vocês vão ver que o template ficou, o meu projeto ficou pequenininho no template, né? Porque eu tinha feito aqui um apartamento. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em modelo centralizado, ele já ficou no tamanho da minha página, botão direito, atualizar, ponto. Planta humanizada, ela já tá pronta, ó. Eu vou só centralizar o modelo e eu vou atualizar. A planta de demolir que eu falei pra vocês, ó, tá pequenininha. Eu vou centralizar aqui o modelo, atualizar. E olha aqui, gente, a nossa paredinha, a gente tem aqui os nossos sóculos, tá? As nossas alvenarias, por isso que elas estão aparecendo aqui. E, então a gente tem aqui, ó, alvenaria a manter, tá? Se fosse a construir, vamos supor que esse aqui seja a construir. Eu vou colocar aqui na etiqueta de construir, ela já sumiu daqui. E a gente tem aqui o que vai demolir. Aqui a gente tem em cinza tudo que vai manter. Isso tá lá no nosso layout, na nossa legenda, tá? Então o que vai manter tá em cinza, o que vai demolir tá em vermelhinho. E a gente vai passar para a planta de construir, ó. Ela vai ser centralizada, ela vai ser atualizada. E olha aqui, a gente tem os nossos sóculos aqui que vão manter. A gente tem o nosso sóculo que vai ser construído. E a gente tem as nossas tomadas que serão construídas. Então a pessoa bateu o olho aqui, o pedreiro, ele já sabe que ele vai ter que deixar um ponto de água fria aqui, um ponto de tomada aqui. A gente tem esse sóculo aqui. Então ele já sabe tudo que ele vai ter que construir, tá? A gente tem aqui a nossa planta, né? Essa planta é como era. Então, eu vou atualizar. Era assim. A gente tinha essa parede aqui no meio. Só que ela vai ser demolida. Mas antigamente ela era assim. Agora a gente vai ter a nossa planta do novo layout. Quando a gente centralizar, ó, a nossa parede já não existe mais. Então, ó, como era, como ficou. A gente tem a planta de revestimentos. Eu vou atualizar aqui, ó. Nessa planta de revestimentos, vocês vão colocar a setinha de vocês aqui, mostrando que a paginação de vocês começa aqui. Se fosse em vista, a gente vai ter as nossas vistas lá atrás de paginação. Aí a gente vai chegar nela. A gente vai ter aqui a nossa planta de forro, tá? Atualizar. Então a gente sabe que a gente tem 2 recortes aqui nesse gesso para perfil de LED. Então a gente vai lá no nosso layout cotar a distância entre esses perfis, qual é a largura do perfil, qual é o comprimento do perfil e a que distância esse perfil está das paredes. Então é muito simples. A planta mobiliada, essa planta mobiliada, gente, ela é uma planta para a gente fazer sobreposição lá no layout quando necessário for. Lá eu explico para vocês. A gente tem a planta técnica a planta de iluminação mobiliada. Olha que lindo, gente. A gente não precisou fazer nada. A gente colocou aqui a nossa iluminação na etiqueta iluminação e ela ficou amarelinha. Então, a gente só não tem os perfis aqui amarelinhos porque eu esqueci de colocar. Porque se a gente colocar aqui, ó, vou voltar pra vocês verem, planta de fogo, tá? Se eu vier aqui, eu vou colocar aqui a grosso modo, tá, gente? Só pra vocês verem. Porque eu costumo desenhar um perfil bonitinho, com a parte ali de criar grupo. Vou dar uma espessura aqui pra ele, tá? 0,003, bem pequenininho. A gente vai descer esse perfil aqui. Ó, vou pegar aqui. Vou descer aqui embaixo e vou colocar aqui. Eu não tô colocando planta de fogo aqui. Vou colocar os dois em iluminação. Tá sem etiqueta? Estão sem etiqueta, ó. Iluminação. Já subiram, tá vendo? Quando a gente for na planta de iluminação, olha aqui os nossos perfis, que coisa mais maravilhosa, gente. E aí, gente, vou voltar aqui na modelagem, a gente não colocou nenhum tipo de revestimento, depois eu coloco aqui pra vocês, pra deixar, mas a gente tem também, tá? A nossa biblioteca aqui de blocos que eu falei pra vocês. Então, por exemplo, dentro da nossa biblioteca de blocos, a gente vai vir aqui em cozinha, aí a gente vai vir aqui em forno. A gente tem vários modelos de forno, todos configurados para render, tá? Cadê o cooktop? Cooktop, a gente tem vários cooktops aqui. Eu tô sempre atualizando essa fase de blocos, tá? Porque eu não gosto de deixar coisa antiga. Então, se algum bloco saiu de linha, se já tá muito antigo, eu tiro, eu coloco o que tá em alta, ou que, enfim, lançamento. E aí, ó, a gente vai, por exemplo, a pasta de móveis, ela é gigante, ó. Tudo muito organizadinho, eu mostro porque realmente é assim... É surreal. Eu tenho essa biblioteca e ela é um sucesso, tá? Então a gente vai vir aqui, por exemplo, o sofá. A gente tem vários modelos, ó.
E aí a gente tem sofá, quando a gente tem a marca do sofá, a gente coloca a marca de bola ali. Olha só, eu abri esse sofá aqui, olha a qualidade, gente, tudo configurado pra render. Olha só, a gente tem os nomes, então quando a gente leva lá pro layout e puxa aquela setinha, já aparece o nome aqui do nosso mobiliário, por isso que eu gosto de deixar tudo bem organizado, porque assim, gente, eu penso em processo de projeto do início ao fim, então tem que ser tudo muito otimizado. Então, ó, a gente tem aqui todos os blocos bem organizadinhos e a gente também tem uma pasta de materiais. Vou abrir pra vocês aqui, metal. Olha só, a gente tem todos os metais configurados. Olha que lindo esse dourado. Então a gente só importa pra dentro do nosso arquivo e a gente já tem todos os blocos, já tem tudo configurado para render, todos os materiais. Por isso que eu falo, não repitam muitos materiais. Se você for utilizar, por exemplo, metal cromado, não usa um metal cromado que você vai pegar e, enfim, vai ter 1 milhão de metais cromados. Tenha um metal cromado para tudo que for metal. Porque às vezes quando você pega, né, um bloco, você baixa, sei lá, você pega um bloco de alguém, no 3D Warehouse, enfim, costuma vir já com o metal todo desconfigurado. Então na hora que você vai ver, seu arquivo tem tipo 10 metais. Pega todos os metais, seleciona tudo ao mesmo tempo, aí você vai no metal que tá configurado, enfim, se fosse da nossa biblioteca. Você pegar o metal da nossa biblioteca, clicar com o botão direito e colocar para aplicar em todos os selecionados. E aí na hora que você fizesse a limpeza dentro do teu arquivo, todos os metais extras que você não vai usar, eles já sumiriam. Então isso deixa o arquivo muito leve, muito mais fluido, tá? Então a gente tem aqui, eu tô mostrando pra vocês a nossa pastinha de materiais, tá vendo? Tem muitos materiais. A gente tem uma pasta gigante aqui, ó. MDF da Arauco, Bernec, Duraflor, Duratex, Guararapes. Aí você entra, olha que coisa mais linda. É só aplicar no projeto. Então, assim, é muito incrível. E muito organizado, tá, gente? Eu trabalho, organização é meu sobrenome. E aí eu não deixei pra vocês revestimento aqui de parede, mas na hora que eu deixar o arquivo pra vocês baixarem pra estudo, eu deixo pra vocês também, tá? Só que ele não vai estar configurado pra render porque esse é um arquivo para detalhamento. E aí no módulo que vai ser bem mais curtinho que esse, que eu vou mostrar pra vocês como que a gente pega uma modelagem pronta, insere no template, vocês vão ver que a gente faz uma limpeza e apaga todas as configurações de render. Por quê? Porque configuração de render pesa muito, muito, muito. Então, ó, tá aqui, deixa eu continuar mostrando pra vocês agora. A gente tava na iluminação, né? Então a gente tem a iluminação ampliada, a gente acabou de colocar aqui o perfil, olha que coisa maravilhosa apareceu. Por quê? Porque tá tudo configurado. Espaço aqui pra iluminação cotada, a gente não tem mais o mobiliário, ó. O mobiliário aqui embaixo, por isso que eu falei que a gente tem um mobiliário que a gente deixa pra sobreposição. Porque às vezes a gente quer deixar o mobiliário bem fraquinho embaixo e colocar a planta por cima. E aí a pessoa consegue ver, né? Por que essa iluminação está acontecendo? Ela tem um intuito. Então, essa iluminação aqui é para iluminar essa bancada central. Essa iluminação aqui é para iluminar toda essa bancada aqui, que é uma bancada funcional. E a gente tem os perfis, a gente tem uma cozinha bem iluminada, né? Então, você esse perfil aqui, talvez ele não tivesse necessidade. Ficaria muito bem iluminado assim também. Então, ó, vou mostrar aqui para vocês agora a iluminação cotada. Passando cena por cena, tá? Para vocês verem que realmente o negócio funciona. Elétrica, vou dar o centralizar, atualizar. Toda a nossa elétrica cotada, a gente tem toda... Aí essa elétrica cotada não tem a mobiliada, porque a elétrica a gente faz sobreposição. Porque se a gente não fizer sobreposição, o mobiliário aqui em cima vai tampar os nossos pontos aqui. Então a gente faz sobreposição porque a gente consegue ver o mobiliário e por cima a gente tem a planta técnica cotada. A gente tem a planta de circuitos, tá? Atualizar. Na planta de circuitos a gente consegue ver toda a iluminação e a gente consegue ver um interruptor. Por quê? Porque esse interruptor aqui, olha, tem 3 seções. Então ele vai acender tanto essa iluminação aqui de perfil, ele pode acender de forma isolada aqui os spots, e a gente pode ter aqui, já na própria marcenaria, um interruptor para acender a marcenaria. Então, ó, a gente tem aqui a planta técnica hidráulica, a gente centralizou, olha todos os nossos pontos aqui. Água fria para geladeira, água fria para cuba, a gente tem um ponto de gás, a gente tem aqui o ponto de água fria e esgoto para nossa máquina de lavar louças. Então, gente, olha que bacana. E a gente com a planta técnica hidráulica, com a planta técnica de ar-condicionado, com a planta técnica de iluminação e de elétrica, a gente pode fazer a sobreposição com a planta separada de mobiliário que eu vou mostrar no layout para vocês.